Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ó, que bênção, né? A gente achou que, como é feriado hoje, né, o pessoal não ia querer sair de casa. Mas graças a Deus, né, estamos aqui para mais uma quinta-feira de aprendizado, para mais uma quinta-feira de Evangelho de Jesus, que é a cartilha da nossa vida, né? A gente estava conversando, né, agorinha, como que Jesus resumiu falou tão facinho, né, as lições, e a gente ainda não aprendeu. Oh, meu Deus! A Cecília vai estar trazendo essa noite o capítulo 17, Cissa? Sede perfeitos, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. Então, daqui a pouquinho ela vai estar trazendo essa mensagem, né? E aí a gente vai estudando o Evangelho para ver se a gente consegue pôr em prática, pelo menos tentar, né? Porque é tudo que a gente precisa. Porque o caminho nosso é esse, da nossa paz, não tem outro. Bom, vamos aos recadinhos. Sábado nós vamos ter evangelização aqui. E a gente precisa sempre de mãos amigas para nos ajudar, tá? Acho que nós conseguimos mais uma evangelizadora, graças a Deus. E ela vai vir sábado para ajudar a Tati, porque como a nossa evangelização envolve as mães e as crianças pequenas, crianças maiores, para uma evangelizadora é um trabalho bem complicado, né? Mas sábado vai ter a sopa, Luci? Não, né? Sábado agora é a evangelização, tá? E o projeto de bordado, que é um projeto que nós temos aí, já faz nem sei quantos anos. Foi iniciado pela Cida Franchetti e a Maria Tesouro, e eu coordenava. Aí, hoje, tá eu e a Edilene aí, né, Di? Tá? Estamos mantendo o projeto, graças a Deus, que é bordados da vovó, crochê, e a gente tem uma turminha muito legal aí. Mas se alguém quiser participar, viu, gente, pode vir, tá aberto. Então, a partir das 9 horas no sábado, e depois, às 10h30, para picar os legumes, que a gente pica e congela para fazer a sopa, tá? E, bom, nós fizemos o nosso bazar, foi um sucesso, graças a Deus. A gente tem até que agradecer o Gi, que ele veio aqui, fez uma live com a gente, aí bombou. Foi ótimo, gente. Assim, com os Pix, né, que o pessoal faz muito Pix, vai dar uma rendinha muito boa, tá? Aí depois a gente vai ver certinho. Aí, até, coloquei o balanço lá, que agora a Cristiane está me ajudando. Cristiane é aquela que cuida da biblioteca, hoje ela não veio. Cristiane Moreira Alves. E tá lá, janeiro, fevereiro, março e abril, porque a gente recebe doações, contribuições das pessoas para manter o nosso projeto aí de assistência para as famílias que vêm aqui no Fonte de Luz em busca de auxílio. Em média, umas 30 famílias. Às vezes varia um pouquinho, para mais, para menos, porque tem aquelas que não são fixas, né? Aquelas famílias que vêm só de vez em quando. Tem algumas que são fixas, porque tem muita criança, outros são idosos, não tem como a gente deixar de auxiliar, tá? E se quiser conhecer esse trabalho de mais de perto, gente, é sempre no sábado, pode vir, tá? Pode vir aqui para participar, porque é um trabalho gratificante, não é fácil, mas é um trabalho gratificante. E a gente tem procurado fazer da melhor forma possível, tá? Tem outra coisa agora, uma promoção da maçonaria, que é a feijoada solidária em prol ao lar dos idosos. 70% vai para o lar. E nós vamos também receber uma parcela de 10%, né, da renda, tá, desse evento. Então, a gente tem alguns convites ainda para vender. Quem ainda não adquiriu, se puder comprar, ou então contribuir, assim, vender para alguém, ou contribuir com mantimentos, né, os alimentos que vai precisar, arroz, feijão. Porque esse ano a gente não ganhou muita coisa.
teve algumas pessoas que falaram, não vou comprar, mas vou ajudar, né? Então nós recebemos algumas doações. Porque é em torno de 400, 450 feijoadas, depende da venda, mas nunca é menos de 400, é até para mais. Tá? O ano passado deu uma renda muito boa para nós, graças a Deus, e a gente precisa. Então, por isso que a gente pede para ajudar a vender, se a pessoa não quiser comprar, mas se ela tiver alguém que gosta, porque essa feijoada é maravilhosa, quem já comprou, que é a 9ª edição, já experimentou, sabe que é maravilhosa mesmo, tudo com um artigo de primeira, muito bem feita, então vale a pena. Tá? Além de beneficiar, né, o Lar de Idosos, que é uma entidade que a gente tem aqui na nossa cidade, que faz um trabalho muito bonito, tá? Pode ir lá visitar para conhecer o trabalho do lar. É de que hora, Rê, que você falou a visita? Das 13 às 17. Das 13 às 17 horas, né? Da 1 da tarde às 5 da tarde, pode ir visitar, conhecer lá o lar. É um trabalho muito bom mesmo. 10% disso aí também é da campanha do agasalho, que é as cobertinhas que nós vamos receber. Então, ó, e 10% é para a campanha do agasalho da loja da maçonaria. E é revertido para nós e para a casa de Anitta, olha só. Nós já vamos receber essa contribuição para entregar para essas famílias que a gente auxilia, tá? Então, olha só, né? A gente tem um benefício muito grande. A gente ainda tem alguns convites aqui para vender, tá? Então, se alguém puder ajudar a comprar, a gente agradece. E eu pedi para a Regina vir fazer a oração e depois a Cissa faz a mensagem da noite. Vamos nos concentrar nesse momento e levarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, toda essa equipe maravilhosa da nossa casa, nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos nessa noite ouvir a nossa amiga Cecília com um capítulo maravilhoso do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor Jesus, disseste onde houvesse 2 ou mais pessoas em seu nome, ali estarias. Obrigado pelo seu amor, pela sua luz, pela sua bondade, aqui nesse momento a nos envolver, a nos fortalecer, para seguirmos o nosso caminho nessa jornada aqui no plano Terra. Que as bênçãos do Pai estejam aqui agora nesse momento sobre todos nós. Que assim seja. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria falarmos sobre o Evangelho de Jesus, que nos fortalece, que nos orienta, que nos dá a certeza de que nada do que fazemos é em vão, que as nossas vidas, elas são cuidadas, elas são assistidas o tempo todo, cada um de nós pelo seu anjo da guarda, pelos espíritos familiares, todos aqueles que nos precederam e que torcem, né, pela nossa vitória sobre as nossas imperfeições, as nossas virtudes. O capítulo de hoje, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, eu acredito que seja um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, mas também um dos mais difíceis. E as pessoas, de alguma maneira, acho que se sentem um pouco amedrontadas pelas, não vou dizer exigências, né? Mas quando é explicitado, então, sobre os caracteres da perfeição, o que nos tornaria, né, uma alma perfeita, e depois também o homem de bem, os bons espíritas, as pessoas falam, acho que isso é um pouco difícil para mim. Então, as pessoas deixam, né, elas adiam essa decisão de nos melhorarmos. Então, é uma decisão realmente que precisa de muita boa vontade, porque a gente fala assim, não, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas a gente vem de um passado de muito tempo em ações que são, né, contrárias à lei de Deus. E aí, quando a gente vai se conscientizando, quando nós vamos amadurecendo os nossos espíritos
entendendo que nós queremos uma coisa melhor, que aquela vida conturbada, aquela falta de paz já está muito difícil da gente suportar. A gente entende que precisa mudar de vida e nós nos propomos a mudar de vida, mas essa mudança é complicada, né? Conforme Paulo falava, quando quero fazer o bem, é o mal que está em mim. Então nós ainda, os nossos hábitos, as nossas atitudes, revelam ainda uma imperfeição da qual nós temos dificuldade de nos livrar. Mas, de qualquer maneira, o nosso caminho é a perfeição. Então, por mais que adiemos, por mais que lutemos contra a própria, né, lei da natureza, né, que tudo leva à perfeição, à melhoria, vai nos empurrando. Se a gente toma a decisão e vai por vontade própria, isso é um pouco mais fácil. Senão, vai chegar um momento que não tem mais como adiar, né? Então, quais seriam esses caracteres da perfeição? Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então aqui, já desse início, né, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, já começa a nossa problemática. Porque nós estamos numa faixa evolutiva, eu penso, que de alguma maneira nós temos uma noção muito clara, muito boa do que é ser uma pessoa direita, uma pessoa ética, uma pessoa que tem dignidade, uma pessoa que luta por ter um comportamento adequado, né? O que seria esse comportamento adequado? Então nós somos pessoas que durante toda a nossa vida nós fizemos só coisas boas. Então, dificilmente a pessoa teve... Sim, não estou falando daquelas coisinhas, né, do dia a dia. Ah, você deu uma bronca a alguém, ficou de mal com alguém, voltou a amizade, desfez a amizade, essas coisas. Mas assim, eu penso de uma maneira, nas grandes ações, né, de desonestidade, de coisas ruins mesmo, que é de vinganças, grandes vinganças. A gente não tem essas coisas mais, né? Talvez a gente tenha um ímpeto assim, de raiva de alguém, mas a gente não realiza nada contra aquela pessoa, né? A gente fica com a cara virada lá um tempo, às vezes bastante tempo, mas a gente não tem nenhuma ação real contra a pessoa, de dar uma facada em alguém, de mandar matar, essas coisas nós não estamos mais nessa fase. Mas, por outro lado, porque nós já alcançamos esse entendimento, a gente pensa que aquelas pessoas que assim o fazem, que ainda têm essas ações, não merecem o amor de Deus, né? Então nós, nas nossas preces, pedimos para Deus que nos ampare, que nos dê força, que nos perdoe, né? Que nem a gente fala no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, mas a gente esquece do assim como temos perdoado, né? Então aí é que está a nossa infantilidade espiritual ainda. Porque que nem fala aqui, Deus faz nascer o seu sol sobre os bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Então a lei de Deus é para todos. É uma lei perfeita, imutável e nos envolve a todos, né? Se nós já agimos de acordo com a lei, ótimo. Se ainda estamos agindo contra a lei, vamos ter que refazer ainda. Então aquele outro irmão lá que ainda não tem esse entendimento, ele não está banido do amor de Deus, ele não está banido da proteção de Deus porque ele ainda é ignorante. Mas esse que precisa ainda mais do amor de Deus, do amparo de Deus, através, né, dos bons espíritos, do anjo da guarda, de orientadores espirituais. E isso a gente tem visto nos livros, porque espíritos, né, que foram mães, passam lá centenas de anos esperando para salvar aquele filho que está lá no umbral, ou então dedicam uma encarnação inteirinha para amparar e assistir aquela criatura
que ainda se encontra, né, um pouco mais atrasado na evolução. Então, se nós fizermos tudo que as pessoas fazem, as outras, né, por exemplo, nós que somos essas pessoas, né, que temos esse entendimento, o que nós fazemos? Somos solidários com os nossos amigos, somos solidários com os nossos familiares, nós nos ajudamos, nós nos cumprimentamos, nós oramos uns pelos outros. Mas essas pessoas que não têm um entendimento, que a gente ainda pensa, o cara é um criminoso, o cara é bandido, o cara é drogado, eles fazem isso também com seus amores, horas, né? Com seus familiares. Então a gente tem visto, né, nesses documentários, então pessoas, aqueles mafiosos, ou então do cartel de drogas, que a pessoa tinha um zelo pela sua família, cuidava da família igual um leão, né? Não deixava lá a família desamparada. E os seus amigos? Nossa, os amigos contavam com eles o tempo todo. Então, assim, isso é o que as pessoas normalmente fazem, porque é da nossa natureza, né? É um instinto de cuidar daqueles que são da nossa família, que são os nossos amores. Então, todos temos isso. Então, o que nos diferencia desses que nós classificamos como ainda pessoas de má vida ou pessoas de má fé? Então, é o que ele está falando. E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial, não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Então, quando fala que a gente tem que ser tão perfeito quanto Deus, não significa que iremos nos igualar a Deus, né? Afinal, Ele é o nosso Criador. Então, nós vamos atingir uma perfeição relativa, mas não a perfeição do Criador, porque senão teriam vários, né? E aí a coisa ia ser complicada. Mas, na época de Jesus, que modelo ele iria dar para aquelas pessoas de tão pouco entendimento? Ele falava de Deus, da grandeza de Deus. Então, que outra perfeição teria para ser comparado? Entre os romanos, nada. Entre os judeus, alguns dos profetas, né? Mas isso não... Alguns deles já viviam como aqueles profetas já haviam vivido, né? Porque também os profetas, eles só tinham falado de coisas, né? Do reino dos céus, do futuro, da vinda do Senhor. Mas a vida deles não havia sido tão diferente quanto aqueles mesmos viviam. Porque muitos daqueles viviam, né? Uma vida sacrificada, faziam, né? Caridade, se auxiliavam, faziam as coisas, né? Então ele tinha que dar um modelo muito acima daquilo que eles conheciam. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, para nós, né, fazermos bem aos que nos têm ódio e orar pelos que nos perseguem. Quando nós conseguirmos realizar isso, então, quando a gente tem, né, uma pessoa que não nos quer bem, que de alguma maneira nos prejudica, e a gente faz o bem a ela. E aqui, gente, é interessante porque muitas vezes essas pessoas que têm algum problema conosco, que não gostam da gente, elas não querem nada que venha da gente, né? Então, como que a gente vai fazer o bem para uma pessoa que nem quer olhar para a cara da gente? Então, esse bem que a gente faria teria que ser realmente assim, olha, de uma maneira indireta, para que nós soubéssemos que estaremos fazendo bem. Então, por exemplo, no trabalho, quando uma pessoa sempre se aproveita, né, daquilo que você já fez e ela fala que foi ela,
ou então ela sempre acaba deixando muito mais coisas para você fazer, e assim, a atitude dela é sempre que vai nos causando, né, problemas. Então o que a gente pode fazer? A gente vai ter tolerância, a gente vai de alguma forma tentar muitas vezes conversar com a pessoa de uma maneira educada, ou criar uma situação onde ela perceba que ela tem qualidades também, e você até não se importa que você que tenha dado a ideia ou coisa e tal, e a pessoa acaba, né, sendo elogiada ou tendo um reconhecimento às custas da sua ajuda, né, talvez. Então isso sim é ajudar uma pessoa que não nos quer bem. E orarmos por essas pessoas, então, muito mais, porque ninguém nos impede de orarmos uns pelos outros. Então, muitas vezes, a gente também não gosta da pessoa. E aí nós também temos dificuldade de conviver com essa pessoa. A gente nem conversa com ela também, mas nós podemos orar. E nas nossas orações pedimos a Deus que nos auxilie, ambas as partes. A mim, que tenha tranquilidade de ir devagarzinho, né? Deixando esse ranço de lado, essa implicância, e de repente passar a observar a pessoa por um outro ângulo. Talvez ela tenha problemas dos quais eu não tenho noção, né? Ela é uma pessoa irritadiça, talvez porque ela tem uma vida muito difícil, então eu não sei dessa outra parte. E eu só vejo que ela é chata, eu só vejo que ela é irritada. Mas talvez ela tenha uma luta interna que causa isso. E aí se de repente eu, né? Mesmo que eu não venha saber o que é que acontece com ela, mas só de me colocar no lugar dela e pensar, bom, tem dias também que eu estou irritada, tem dias também que eu não estou, né, a fim de ficar, né, com sorrisos e coisa e tal. Mas então a gente vai pedindo a Deus que nos fortaleça para isso, para termos o entendimento da outra pessoa. E ao mesmo tempo pedirmos que Deus abençoe aquela pessoa para que ela também saia dessa situação de dificuldade. Porque muitas vezes, se a gente favorecer, né, um entrosamento, de repente Deus propicia uma situação onde a pessoa também venha conhecer algum outro lado teu. E fala, nossa, não imaginava que você fosse assim. Eu sempre tive a impressão que você fosse uma pessoa assim. Porque nós criamos essas coisas. A gente olha para uma pessoa e fala, eu acho que essa pessoa é assim assada. Mas é só uma impressão nossa. Talvez a pessoa não seja daquele jeito. Da mesma maneira que nós também passamos uma impressão, né? Então, se eu sou uma pessoa muito quieta, muito reservada, eu passo a impressão de ser uma pessoa orgulhosa. Porque eu não falo com ninguém, porque eu não me entroso com ninguém, porque nada. Então, assim, os outros pensam, ela deve se achar melhor que os outros. Quando que, na verdade, é uma dificuldade minha, né? De não ser um pouco mais expressiva, de não ser um pouco mais, né? Que promova uma situação mais tranquila. Então, todos nós temos as nossas dificuldades. E se nós sairmos, né, desse nosso orgulho, desse ego, que fica pondo coisa na nossa cabeça, e nós nos encararmos como pessoas que temos as mesmas dificuldades, a coisa se torna mais fácil, né? Porque aquilo que parece difícil, talvez seja só um mal-entendido. E isso tudo é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes, né? Então a gente tem que abrir mão do orgulho, a gente tem que abrir mão do egoísmo, da prepotência. Então quando a gente vai conseguindo tudo isso, as coisas vão se tornando mais fáceis para nós. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo um indício de uma superioridade moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus,
depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então aqui, o grande empecilho para a nossa melhoria moral e espiritual é exatamente o nosso personalismo, porque nós achamos que de alguma forma nós estamos com a razão, porque então é sempre o eu primeiro. Então o egoísmo, né, como fala o Evangelho, é a raiz de todos os males, porque ninguém vai abrir mão de nada seu em favor do outro. Então quando nós deixarmos desse egoísmo de lado, então assim, a pessoa te enganou, deixa ela, né? Tudo bem, é claro, eu falo assim, deixa ela, não é uma coisa fácil, não é que eu seja uma pessoa que fala, não, pra mim tá tudo bem. Não, a gente sofre um pouco, mas é a tentativa da gente sempre digerir as coisas de uma maneira tranquila, ao invés de ficarmos remoendo, pediu emprestado dinheiro, até hoje não pagou. Pensa que não vai pagar, até hoje não pagou, ok, você já viveu sem esse dinheiro, então esquece, tudo bem, já considera que nem vai pagar mais. Se algum dia a pessoa vier a pagar, obrigada, ok. Mas se não fica remoendo, porque isso não muda nada, só piora. Então a gente, né, pensa assim, olha, a pessoa me explorou, abusou de mim, usou de má fé. Olha, para que isso é tudo o nosso ego, né? A nossa personalidade falando, como que você deixa isso acontecer com você? Gente, o que tem? Tantas pessoas por aí são tão mais enganadas que a gente. E outra, sem falar que a nível nacional, as pessoas usurpam até da nossa aposentadoria e a gente não ficou nem sabendo. Quando ficou sabendo, aí fica com raiva, porque a pessoa é um miserável, né? Como é que faz isso? Mas a pessoa já fez, ficou lá um tempão tirando seu dinheiro, você nem sabia, e só ficou com raiva quando ficou sabendo, né? E o que vai acontecer? Você vai receber o dinheiro? Talvez algum dia, né? Talvez algum descendente seu receba ou não. Então, olha, e aí a gente se mata, fica lá enviando pensamentos ruins para a pessoa, tomara que aconteça isso, aquilo. A pessoa que realmente fez isso vai arcar com isso. Então, todas essas pessoas que foram lesadas, imagine na consciência dessa criatura que fez isso, que teve essa ideia, que engendrou tudo isso, vai ser responsabilizado sim por cada uma dessas pessoas que foram lesadas. Então eles não têm noção disso. Enquanto está vivendo, está tudo ótimo, né? Está lá curtindo a vida com o dinheiro que roubou das pessoas aposentadas, ou que roubou dos cidadãos, ou que roubou de alguém, ou que roubou do sócio, ou que o filho se apropriou das coisas do pai. Não interessa. A pessoa vai ser responsabilizada e não vai ser a gente que vai fazer com que isso aconteça. A lei de Deus se responsabiliza por isso. Nós não precisamos fazer a justiça pelas nossas mãos. A justiça acontece, independente de nós queremos ou não, independente de nós sabermos ou não. Então, quando as pessoas nos causam mal, ainda que elas não saibam do mal que elas nos causaram, elas são responsabilizadas por isso, porque a consciência delas, no determinado momento, vai avisar para elas que elas têm alguma coisa a refazer. E olha que maravilha! E a gente não precisa se envolver e nem achar, e alguém tem que falar para ela. Não, não precisa. A vida fala para ela, a consciência dela fala para ela, né? E aí nós não vamos ser aquela pessoa que ficou se martirizando enquanto a outra nem sabe que nos ofendeu, nem sabe que isso ou que aquilo. Olha como a gente sofre sozinho. Então, por isso que fala, se apressem-se em seres perfeitos. Porque quando a gente vai melhorando, a gente vai deixando essas coisas de lado, a gente vive em paz. Porque nós estamos tranquilos, o nosso problema é conosco. E Deus, né? A minha consciência e a lei divina que está em mim, está na minha consciência. A minha consciência está tranquila? Eu durmo à noite bem, ok, não devo nada para ninguém. Quando eu penso, né, que nem o Santo Agostinho lá, chegava no fim do dia, ele pensava, como será que foi o meu dia hoje, hein? Será que eu deixei alguma coisa para trás? Será que ficou alguma coisa inacabada? Será que eu deveria ter conversado com alguém? Quando eu faço isso, eu penso, nossa, que alívio, foi tudo bem, foi tudo tranquilo, fiz a minha parte, gostaria de ter feito mais, mas não pude. Ok.
Então a gente prossegue, né? Então é isso, sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então o nosso sofrimento está relacionado exatamente com a nossa ignorância moral, né? A nossa falta de entendimento das leis de Deus. O homem de bem. Aqui que vem aquela parte, né? Sempre que a gente abre o evangelho que sai o homem de bem, a gente pensa, nossa senhora, hein? Falta para esse homem de bem, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então a gente pratica a lei da justiça, né? A gente tenta ser justo, a gente tenta, né, amar pelo menos aqueles que nos amam também, né? E fazemos a caridade, né, na medida do possível. Na sua maior pureza aí complica um pouco mais, né? Porque a gente não faz isso tudo na sua maior pureza, a gente faz parcialmente. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, né, essa é na sua maior pureza, onde a gente vê que não, a gente não consegue exatamente tudo isso, né? Se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. A gente deixa escapar voluntariamente muitas ocasiões de sermos úteis, né? Então a gente fala, ai, bem que eu podia fazer isso, né? Mas será que eu quero fazer isso? Ai, acho que dá muito trabalho. Ah, não, depois deixa passar dessa vez, né? Da outra eu faço. Então a gente vê aqui, ó, toda quinta-feira a Lucy faz o convite para o auxílio com a sopa, com a evangelização, com isso, com aquilo, o tempo que a gente possa dar. Muitas vezes nós pensamos, bem que eu podia vir, né? Mas aí pensa, a hora que chega no dia, lá no sábado, você acorda, apareceu um outro negócio meio aleatório, o que você vai priorizar? Então, provavelmente não vai ser de vir aqui cortar legume para fazer a sopa. Vai ser uma coisa que está mais relacionada com a nossa necessidade. Não, sei lá, qualquer coisa, né? Por quê? Não é maldade isso, mas é porque falta esse pequeno detalhe ainda dessa entrega total nossa para aquilo que a gente sabe que é correto, né? Nós temos o conhecimento do que é correto, mas a nossa vontade ainda é um pouco fraca, porque na hora H a gente vai optar por alguma coisa para nós mesmos, né? Mas tudo bem, estamos a caminho, né? Então esse seria o homem de bem, ainda estamos tentando, né? Se ninguém tem do que se queixar dele, provavelmente alguém sempre tem alguma coisa para queixar da gente, né? Mas a gente vai tentando fazer o nosso melhor. Se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Aqui também. Então a gente sabe bem o que a gente quer que os outros façam por nós, né? Que a gente espera que as outras pessoas tenham consideração, tenham paciência, tenham reconhecimento, tenham gratidão. Mas às vezes a gente também deixa passar, né? É um pouco ingrato, não reconhece o tempo todo que as pessoas nos fazem. Muitas vezes a gente esquece até de agradecer, né? Vai na casa de uma tia, ela faz aquele bolo tão gostoso, aí você come tudo, vai embora, nem falou, nossa tia, obrigada, tudo. Ela sabe que você gostou, que você agradece tudo, mas a gente não fala, né? Ou então, sei lá, para a mãe que fez um almoço tão gostoso, ou um amigo que te deu um telefonema, ou qualquer coisa, né? A gente só fica as coisas tudo dentro da cabeça, né? No mundo das ideias, mas a gente ainda não verbaliza, a gente ainda não concretiza. Mas estamos na tentativa. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então aqui nessa parte, né, o que mais pega é submeter-nos em todas as coisas à vontade de Deus. Então a gente sabe da vontade, de tudo isso, né, da bondade, da justiça de Deus, da sabedoria de Deus. Mas a gente não se submete, porque a gente se revolta, né? Fala, nossa, pelo amor de Deus, será que Deus não tem pena de mim? Porque parece que tudo, né, vem para você, né? E a gente até fala, quanto mais reza, mais assombração aparece, né? Isso daí é aceitar os desígnios de Deus.
É saber que tudo tem uma razão? Não, é achar que aquilo ali não devia, né? Dessa forma, vir assim. É claro, né, gente, que a gente fala isso da boca para fora, mas a gente se resigna depois e tal. Mas a gente ainda tem esse ímpeto, né, de ficar um pouco revoltado, né? Não vamos dizer. Então, é claro, a gente não fica maldizendo, mas tem um momento, você não é aquele que tudo bendiz, tudo dá graças a Deus. A gente em algum momento ainda reluta, né? Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A gente tenta, né? Mas assim, olha, a gente tem a fé no futuro, nós sabemos, né, que não vamos levar nada desse mundo material, mas as coisas da matéria ainda nos fazem sofrer, porque a gente luta demais para conseguir as coisas daqui, né? Quando que de repente você passou uma vida inteira numa corrida alucinada para conquistar coisas, e a hora que você para e olha para trás, seus filhos cresceram, você nem viu, você se distanciou da família, porque viajava muito, para quê? Para ganhar dinheiro, para ter uma casa. Não é errado essas coisas, mas talvez a gente coloque muito empenho nessas outras coisas, quando que se de repente, se tivesse uma vida ali simples, né? Mas o nosso orgulho ainda não permite isso, porque a gente não quer ter, olha para aquela lá, o que ela tem? Olha que vidinha que ela leva. A gente mesmo faz isso, a gente mesmo pensa nisso pra gente, a gente não quer isso, né? Então, ok, Deus permite tudo, olha que maravilha. Mas é aí você que arca com as consequências, né? Então é a gente. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ele sempre tem alguma coisa no fim que complica, né? A gente sabe de tudo isso, mas a gente aceita sem murmurar? Não. A gente murmura. Reclama. A gente não faz isso, né, ainda. Muito poucas pessoas que a gente conhece não murmura, não reclama. Aí a gente, quando se encontra com outra pessoa, um reclama um pouco, outro reclama mais. Porque um tem sempre que ser pior do que o outro que já começou a falar que a vida não tá boa, né? Esses somos nós. O homem, possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então aqui, né, fazer o bem pelo bem, a gente ainda está fazendo o bem por um cantinho lá no plano espiritual, né? A gente pensa, não, eu vou fazer essa caridade aqui, vou fazer esse negócio, de medo de ir para um lugar ruim quando a gente morrer, né? A gente ainda tem um pouco essa... Assim, não é assim, nossa, eu gosto tanto de ajudar, sinto tão bem quando eu ajudo. O nosso pensamento é, olha, se eu não fizer caridade, vai acontecer coisa ruim para mim, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Então a gente ainda está numa troca. Nós não alcançamos esse estágio, né? Mas assim, nós vamos percebendo que tudo é um processo, né? Porque de não saber nada até sermos perfeitos, a gente vai treinando, isso é tudo treino. Que a gente precisa acostumar, né? Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Então aqui encontra a satisfação. A gente já sente, né, um bem-estar de saber que a gente está ajudando as pessoas e tal, e estamos promovendo, né, alguma coisa boa. Isso é a gente sente isso muito verdadeiramente, mas a gente ainda tem um problema assim, olha, encontra a satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta. Muitas vezes a gente ainda, quando a gente começa, né, a fazer, a promover bastante essas coisas, tem hora que a gente para e pensa se as outras pessoas não estão explorando, se a gente também não está exagerando no tudo que a gente está fazendo. Olha aquele lá, depois fica folgado, toda vez vem pedir. A gente ainda fica questionando, né, se a nossa atitude tá certa, tá errada, se estamos exagerando, se não estamos. O nosso problema, assim, a nossa autoconsciência é muito forte em relação a tudo que a gente faz. Se aquilo em relação a nós, a gente não tá, né, meio que perdendo a mão da coisa. Nós ainda temos essa preocupação. Uma pessoa que já alcançou essa maturidade, ela não tem essa preocupação.
que nem quando a gente pensa, né, no Chico Xavier, na vida dele, nas coisas, nas experiências, nos casos que as pessoas contam dele, ele não tinha a menor preocupação. Nossa, Chico, estão te explorando isso, aquilo. Para ele estava tudo bem. Estava tudo bem de verdade. Ai, olha, aquela pessoa entrou lá na fila para pagar a cesta básica, ela nem precisa. Deixa ela. Ela está apontando para a próxima. Na próxima ela vai precisar de cesta básica. E aí ela já treinou, né? Ficar na fila esperando. Olha, a gente já queria lá arrancar a pessoa da fila, né? Ainda dar uma bronca. Ele não. Então essa que é a diferença. Então nós estamos na tentativa ainda. Ele já tinha isso como um hábito, né? Então tudo na nossa vida é hábito. Tem coisas que a gente faz e não precisa nem pensar. Tem coisas que a gente precisa pensar para fazer. E devagarzinho a gente vai adquirindo. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes do que os seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. O nosso egoísmo ainda está um pouco avantajado, né? Mas tudo bem. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças e nem crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Eu acho que nessa parte a gente já está bem tranquilo, a gente, né, tem um comportamento bem bacana, até, né, bem ético assim, e mesmo que as pessoas, que nem aqui no centro, muitas, quando vêm as famílias, ninguém questiona nada de religiosidade, disso ou daquilo, porque isso daí não é a primeira coisa, não interessa. Você vai amparar um outro ser humano, né? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então aqui a gente, né, estamos na tentativa também de não fazer nada disso, né, de não... Mas enfim, não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então a gente sabe disso, mas às vezes a gente ainda tem um pouco de rancor, né? Esse é um sentimento assim de mágoa, de rancor, é um sentimento muito difícil da gente tirar dos nossos corações por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo. A gente se sente sempre, né, vitimado, porque a outra pessoa fez isso, aquilo. A gente nunca consegue assim, coitada, né, ela ainda precisa ofender, precisa magoar, precisa, né? Mas enfim, estamos na tentativa. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. E aqui a gente ainda peca um pouco, porque se a gente tem chance, a gente vai, né, ressaltar, né, a dificuldade do próximo, vamos dizer assim, né? Ninguém fala assim, não, mas olha aquela pessoa, alguém fala, aquela pessoa é tão assim, né? Você fala, nossa, é mesmo, hein? A gente não fala assim, não, olha, imagina, mas ela é assim, tem essa outra qualidade, né? Mas tudo bem. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer, amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. A gente tem tentado, né, ser melhor hoje do que ontem, né? Amanhã melhor do que hoje. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Aqui a gente, né, precisa ficar bem atento, porque a gente se envaidece mesmo, né, com as nossas qualidades, os nossos predicados, né, vamos dizer assim.
Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Em relação a isso, acho que a gente está bem tranquilo, né? Mesmo porque ninguém daqui tem tanto bens assim que não sabe nem o que faz com eles. Então a gente, né, tem uma vida razoável, procura, né, amparar, auxiliar os que forem, tudo que estiver ao nosso alcance, e a gente não faz tudo só por aqueles prazeres ainda, né, absurdos que a gente vê por aí. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. E aqui então é bem assim, vai da situação de cada um, né? Mas de uma maneira geral, todo mundo cumpre com seu dever, faz as coisas bem direitinho, né? Enfim. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz as demais. Então é claro, né, que a perfeição requer muito mais do que isso, mas que isso daí já é o suficiente para nos colocar a caminho da perfeição. Porque a perfeição era Jesus, né? Então se a gente imaginar, Jesus fazia tudo isso e muito mais. E nós tivemos o modelo, nós tivemos todas as diretrizes para fazermos isso. Então vai depender da nossa boa vontade, da nossa consciência. E eu vou deixar o outro item para a próxima vez, porque também é uma coisa bastante complexa. Então, quando a gente pensa, né, nos caracteres da perfeição, obviamente que estamos longe, mas nós já temos essa noção de querermos nos melhorar, de estarmos procurando o entendimento das leis de Deus. E olha, o Espiritismo não é querer falar, porque a gente vai ver aqui que temos os caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritos. Então, na verdade, os caracteres da perfeição são aqueles de Jesus. Então, ele veio através da sua vida nos mostrar isso. Então, o cristianismo, né? E o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Então, para que serve o Espiritismo? É exatamente para nos explicar, nos mostrar que é possível sim alcançarmos tudo isso e por que devemos nos esforçarmos, né? Então, assim, não é uma coisa em vão. Uma pessoa pensa assim, olha, eu vou viver só uma vida, eu vou ficar me matando aí para ser uma pessoa boa, né? Um perdedor, que se fala por aí. Não, porque a sua vida não é 100 anos, a sua vida é eterna. Então, você tem chances e chances. Imagina, né? Até nos tornarmos um ser de luz, que podemos fazer tantas coisas já, ainda dentro dessa nossa ignorância, quiçá quando tivermos um conhecimento tão amplo da lei de Deus. Então é isso que o Espiritismo nos convida, porque nos explica, somos seres criados simples e ignorantes. Então nada disso que a gente vivencia, que acontece conosco, é pecado, nada, porque Deus permitiu isso, nos dando o livre-arbítrio. Ele nos criou de uma maneira que nós vamos adquirir isso tudo, nós vamos descobrir isso de acordo com a nossa vontade. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina muito difícil, porque não tem impedimentos. Quando você tem uma coisa que tolhe a sua vontade, então você fica restrito, é como se tivesse um corrimão. O Espiritismo é aberto, ó. A pessoa quer fazer coisa errada, ela não tem nada que te impeça, não tem inferno, não tem isso. O que tem? Você e a sua consciência, né? Perante a eternidade. Então isso é muito difícil, porque se alguém fala assim, você não pode fazer isso porque é igual criança, né? A criança vai falar, você vai apanhar. Ela só não faz de medo de apanhar, mas depois também que apanhou uma vez, ela faz do mesmo jeito. Mas enfim, tem um momento que você limita ela pelo medo. No Espiritismo não tem isso,
né? Não tem isso. Você é o responsável. E muitas vezes isso é difícil para as pessoas, porque ela prefere ter assim, ó, uma coisa lá te segurando, né? E aí então estamos nós nessa tentativa. E que cada vez dessa que a gente lê o Evangelho, que a gente estuda, que a gente ouve uma palestra, isso possa fortalecer o nosso espírito, a nossa vontade de realizarmos essas coisas, né? Que são bem difíceis. Mas ao mesmo tempo são tão prazerosas, são tão incríveis. Quando você vê, você identifica em você uma conquista. Nossa, olha, venci essa minha dificuldade. Eu era tão assim, tudo eu falava, tudo era... Hoje em dia não, eu sei calar em alguns momentos. Olha que bacana. Olha, me esqueci em favor do outro. Olha que bacana. É uma conquista muito sua, muito íntima. Muitas vezes as pessoas não sabem disso, mas é uma coisa que te dá muita tranquilidade, muita paz, né, de espírito. Então, que esses nossos encontros possam ser verdadeiramente alavancas para o nosso progresso. Que sejam realmente aquele fortalecimento que a gente precisa para nos encorajarmos. Que nós seremos capazes de fazer tudo aquilo que Jesus fez e mais, porque Ele mesmo nos disse: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E que possamos a cada dia, então, brilhar um pouquinho mais com a presença de Jesus em nossos corações. Que assim seja. Chamar o pessoal aí. Vamos lá, no passo? Então vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos, deixando que o nosso coração se alivie de todas as tensões do dia a dia, das preocupações, e vamos entrando em contato com o carinho e amparo que os trabalhadores dessa casa estão preparando ou já prepararam para nós desde os primeiros momentos do dia. Que essa bênção, juntamente com a energia dos passistas, possam adentrar os nossos corações, fortalecendo e reequilibrando o nosso corpo físico, perispiritual e espiritual. Receba, Senhor Jesus, o nosso pedido sincero de amparo, de auxílio, de fortalecimento, e apieda-te, Senhor Jesus, das nossas necessidades. Permita que esses trabalhadores possam nos intuir, nos amparar, juntamente com nossos anjos de guarda, nos encorajando, Senhor Jesus, a sermos melhores, a buscarmos a perfeição. Abençoa, Senhor Jesus, esses trabalhadores incansáveis que estão sempre dispostos a nos guardar, a nos proteger, a nos envolver com essa energia maravilhosa. Que ao voltarmos para casa, Senhor Jesus, possamos também ser mensageiros dessa boa nova que nos envolve, desse teu amor, dessa tua misericórdia, na forma do nosso carinho, do nosso zelo por eles, das nossas orações, que também possamos nos irmanar, Senhor Jesus, com todos esses. Também, Senhor Jesus, ao fazermos as nossas orações, que possamos envolver todos aqueles que ainda, por algum motivo, se consideram nossos inimigos ou que têm alguma coisa contra nós, que eles também possam ser amparados, assistidos, Senhor Jesus, e que sintam em seus corações a sua presença, e que dessa maneira possamos, lentamente, mas com passos firmes,
seguimos o teu caminho, porque tu nos dissestes que és o caminho, a verdade e a vida, e que possamos conseguir, Senhor Jesus, a vida abundante na misericórdia do Pai. Abençoe-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja.